Boa tarde. São 5h30 da tarde agora aqui em Londres. Tivemos já sol, chuva, e agora tem um pouquinho de sol. Mas foi um dia de chuva também, de sol um pouquinho, de chuva de novo. E estamos caminhando desse jeito, né, gente? Está agora 16 graus, um tanto quanto meio friozinho, né? Para vocês aí no Brasil é muito frio, né? Mas pra gente aqui tá bom. Dá para ficar assim, né? Ontem nós terminamos o livro do profeta Ezequiel. E hoje nós vamos estudar começar o profeta Daniel, né? Um livro pequeno, não são muitos capítulos. Daniel, ele também estava no exílio. Ele foi levado para o exílio na primeira leva que Nabucodonosor fez, no primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. Quem estava reinando na época era Jeoiaquim. Era o segundo filho do rei Josias. O rei Josias já havia morrido. O primeiro filho dele tinha ocupado o trono por alguns meses. O Egito tinha colocado o irmão dele no trono, mas aí o povo não gostava desse. Aí o rei do Egito matou o menino, né, numa outra batalha lá. E Joaquim foi colocado no lugar desse filho. Não ficou muito tempo também, porque Nabucodonosor, para mostrar para o Egito que quem estava mandando agora na parada era ele, veio diretamente para Jerusalém. E ele não tomou Jerusalém aí ainda, né? Mas ele pegou Jeoiaquim, toda a corte de Jeoiaquim, e levou para a Babilônia. Ele não matou Jeoiaquim. Jeoiaquim ficou preso mais de 30 anos durante todo o reinado de Nabucodonosor e de Belsazar, o filho de Nabucodonosor. Jeoiaquim estava preso. Quem soltou Jeoiaquim foi o rei Ciro quando ele entrou. E aí Jeoiaquim passou a comer na mesa do rei Ciro até a morte dele. Quando Nabucodonosor veio no primeiro ano do seu reinado e tirou Joaquim, levou para lá e colocou no lugar de Joaquim o filho dele, um menino, uma criança, por uns 9, 10 anos de idade. Joaquim tinha já uns 25, 26 anos. Você sabe que naquela época eles casavam os meninos muito cedo. Então, lá com seus 16, 17 anos, Joaquim já tinha sido casado e já estava tendo filho. Mas o menino também não ficou, como vocês sabem. E foi colocado o outro filho de Josias, né? O Joaquim. Que aí a gente já vai voltar àquela história que nós já estudamos, que a gente não precisa mais voltar nela, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, voltando a essa história, né? Contando de novo a história desse tempo, é porque Daniel pertencia à corte de Jeoiaquim. Então, quando Jeoiaquim foi levado para a Babilônia, o Nabucodonosor levou toda a corte de Jeoiaquim. Ele não matou a corte de Jeoiaquim. Ele levou todos eles cativos para a Babilônia, porque nessa época era o primeiro ano dele. Ele ainda achava que poderia dominar pelo conhecimento, né? Depois que ele passou a matar. Mas o primeiro ano dele, ele não matou os da família real de Israel. Ele levou todos eles cativos. E Daniel era um deles. Daniel e os 3 amigos de Daniel eram de família real, tá? Então, nós vamos estudar a vida de Daniel do primeiro dia
do primeiro ano do reinado de Nabucodonosor. E ele ficou o reinado todinho de Nabucodonosor, ele ficou o reinado de Belsazar e ele participou do reinado de Ciro. Viveu muitos anos. Daniel devia ter uns 18, 19 anos quando ele foi levado cativo e ele morreu já bem velho. Bem velho. Então vamos lá. Capítulo 1 do livro do profeta Daniel. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, olha, só 3 aninhos ele reinou em Israel. No terceiro ano do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Olha a situação. No terceiro ano de Jeoiaquim, Nabucodonosor veio, entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoiaquim, a sua corte, e muitos dos utensílios do templo que Nabucodonosor levou para Sinear e colocou na casa, no templo do Deus de Nabucodonosor. Então disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era o chefe dos eunucos, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Olha os requisitos que Nabucodonosor exigiu que os jovens que fossem levados para trabalhar com ele, para estudarem com ele, a língua dos caldeus e os costumes dos caldeus fossem jovens novos, que fossem bonitos, formosos, que não houvesse defeito neles, que fossem sábios, inteligentes, tivessem conhecimento. Se fosse olhar para o Brasil agora, os nossos jovens não passariam nos testes de Nabucodonosor. Você pergunta para um jovem do Brasil hoje, ele não sabe nem qual que é a capital de um estado do Brasil, quanto mais uma capital de um país do mundo. Esses jovens sabiam. Sábios em ciência, versados em conhecimento. Conhecimento é isso, é geografia, é história, matemática, física, química. E que tivessem habilidade de viver no palácio, que tivessem porte de gente fina, que soubessem se portar num lugar chique. Ai, Jesus do céu e eterno. Os nossos jovens de hoje teriam essa capacidade, gente? O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Eles eram 4 que foram mencionados,
Mas olha o detalhe do versículo 6. Entre eles, entre os jovens que foram levados de Jerusalém, ele destacou 4. Isso não significa que não houvessem outros. Tinham outros jovens judeus que também tinham as mesmas qualidades de Daniel. Mas por que ele menciona Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Porque eles viviam os 4 muito juntos. Eles eram amigos. Eles tinham sido capturados juntos quando eles foram pegos em Jerusalém. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, ele colocou nomes de deuses babilônicos, deuses caldeus nos filhos, nesses rapazes, tá? Ok, o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, de Mesaque e Azarias, de Abednego. Todos esses eram nomes de deuses, tá? Caldeans. Mas Daniel propôs no seu coração, Daniel o que propôs no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Daniel era especial. Porque um jovem novo, bonito, rico, tinha conhecimento, escolhido para estar e ser preparado para levar diante do rei, ele poderia crescer a cabeça dele. Ah, eu fui escolhido, eu sou bonito, eu sou bonzão, eu posso fazer o que eu quiser. Mas não. O Eterno estava dentro do coração dele, estava gravado, gente. Era uma tatuagem que ele tinha dentro do coração dele, de não se contaminar. E ele foi honrado por isso. Ora, versículo 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Olha, Deus deu. Tudo na vida de Daniel foi uma dádiva do Eterno. Foi um presente do Eterno para Daniel. Até nisso, ele achou graça diante de... Qual é o nome do homem lá? Aspenaz? Ele achou graça diante de Aspenaz. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Mas o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel. Quer dizer, o chefe dos eunucos havia colocado para cuidar desses 4 uma pessoa especial. Olha, então disse Daniel ao guarda, a quem ele falou com o chefe dos eunucos, o chefe dos eunucos falou, eu não vou me responsabilizar por isso. Não vou me responsabilizar por isso. Eu não quero perder minha cabeça por causa de vocês 4. Aí o Daniel foi para o guarda, né, para a pessoa que cuidava dos 4. Olha, então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos, que é o tal do... Nunca vou lembrar o nome desse homem. Como que é? Aspenaz. Havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos.
Então, Daniel viu que não tinha conseguido nada com o tal do Aspenaz, lembrei o nome do homem, com o tal do Aspenaz, foi para o guarda que cuidava pessoalmente deles. E disse, ó, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um experimento com a gente. Você vai dar só legumes e cereais, etc., que a gente vai comer, e água. Se no final de 10 dias a gente aparecer magro, feio e sem brilho, aí a gente vai se submeter à comida do rei. Então se veja diante de ti o nosso parecer. Então Daniel falou, ó, eu não vou forçar você, mas eu vou te pedir para você fazer isso por 10 dias. O que é 10 dias diante de 3 anos, né, gente? Não é nada. E aí o guarda cedeu, por certo, como o senhor disse que ele achou misericórdia diante, né? Então ele cedeu a conversa, né? Conversa de Daniel. Ele concordou com isso e os experimentou 10 dias. Esse é o versículo 14. Versículo 15. Ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Olha, gente, a comida que o rei comia era uma comida diferente da comida dos hebreus. E Daniel sabia disso. Ele não tinha todo o conhecimento aqui, ele tinha que ser versados no conhecimento, que tivesse habilidade para viver no palácio, que fossem instruídos em toda a sabedoria. Então Daniel sabia que aquela comida do rei era muito pesada para eles e ao invés de fazer bem, ia fazer mal. Então ele pediu para comer o que ele já estava acostumado a comer em Israel. E aí o parecer deles continuou bonito, formosos como sempre, então pareceu melhor, porque os outros, ao invés de melhorar, eles fizeram foi piorar, porque era uma comida diferente, texto diferente, o condimento diferente, né? E aí o Daniel conseguiu. Desta sorte, o guarda tirou a porção do manjar deles e o vinho que haviam de beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, especificamente 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas não é que eles receberam de graça isso, não, gente. Não é porque eles sentaram lá, agora não vou fazer nada e a sabedoria vai vir. Não, não foi isso, não. Não foi isso, não. Não foi isso, não. Vocês vão ver depois que Daniel, ele estudou a magia, ele estudou a cultura, ele estudou a língua, ele estudou todas aquelas coisas, feitiçarias, tudinho que havia naquela época, ele sabia, ele conhecia. Ele estudou tudo aquilo, não para aplicar, ele estudou para saber, conhecimento. Porque você só pode combater aquilo que você conhece. Não tem como combater uma coisa que você não conhece. E Daniel, para combater os inimigos que ele teria num futuro, ele teria que conhecer. Como vocês vão ver, à medida que formos caminhando no livro de Daniel, como é que Daniel teve que lutar pela vida dele. Se ele não tivesse conhecimento da cultura e das magias caldeias, da caldeia, ele não teria condições de sobreviver. Ele confiava no Eterno, mas ele também aprendeu. Ele estudou. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos os sonhos. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, depois de 3 anos, que eles estavam estudando, eles não só comiam lá e passavam o dia inteiro sentado, não, eles tinham que ir para as escolas. Se vocês virem como são as escolas em Jerusalém, é incrível. Fica as cadeiras assim, todo mundo com o Torá na frente, estudando, e esse é o dia e a noite, sabe? Eles não têm tempo, não. Um dos sábios, o Shimon Bar Yochai, você sabe como é que ele fazia? Ele dormia
ele estudava 1 hora e dormia 1 hora. Acordava, estudava 1 hora, depois dormia, porque ele dizia que quando você estuda, você tem que dormir para que o seu cérebro grave aquilo que você leu, para que o seu cérebro tenha a capacidade de selecionar aquilo que você vai precisar, e ele seleciona aquilo e guarda aqui na sua memória. Então, ele fazia assim, ele estudava 1 hora e dormia 1 hora, estudava 1 hora e dormia 1 hora. Eu não sei se era esse o método de Daniel, mas Daniel, eles tinham um método de estudo. Eu gostaria imensamente de saber qual que era, viu? Com toda certeza. Quem sabe durante o estudo de Daniel, o Eterno deu uma luz assim, aí a gente descubra, né? Ao fim dos dias, versículo 18. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Olha que coisa. Eu acho, na minha intuição, na minha concepção, lendo o livro de Daniel, eu tenho a impressão, que eu já li várias vezes, eu tenho a impressão que Daniel era o cabeça dos 4, tá? Daniel era o centro dos 4. Tanto é que foi Daniel que falou para o guarda, foi Daniel que conversou com o tal do, como é o nome do homem lá? Aspenaz. Daniel que conversou com o guarda. Então, os outros seguiam o que Daniel orientava. Talvez Daniel fosse o mais velho entre os 4, né? Ele devia ter uns 8 anos. Então, quando ele se apresentou, 3 anos depois, ele estava com 21. E olha, gente, os nossos jovens de 21 anos hoje são assim? Eles teriam a capacidade de se apresentar diante de um presidente da república de qualquer um outro país? Ou aquela coisa lá do Brasil também, que aquilo ali pode um burro apresentar que é a mesma coisa, né? Mas se você acha que algum dos nossos de 21, a maioria dos nossos 21 anos hoje nunca se apresentariam para um rei e fossem escolhidos, né? O rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda matéria de sabedoria, gente, isso é sério, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, achou-se 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Vocês entenderam isso? Vamos ler de novo 20? Em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, Nabucodonosor fez uma inquisição com eles, sentou os 4 e vamos lá conversar. Nabucodonosor era um homem velho, ele devia ter seus 40 e tantos anos, quase 50, era um homem letrado e conhecido, tinha o dobro da idade desses meninos. Ele era um conquistador, ele era um vencedor, ele sabia. E ele falou que em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. O que mais? Ai, se os nossos jovens hoje tivessem essa sabedoria e inteligência, né? Temos alguns, mas são tão poucos se comparado com
com o tanto que nós temos no mundo, né? Talvez de 8 bilhões que nós somos hoje, 1 milhão, talvez, se for muito, são assim. E são esses 1 milhão que carrega os 8 bilhões nas costas. Quantos nossos jovens de igreja podem ser comparados com esses 4? Nós temos muito que orar e pedir a misericórdia do Eterno, para que o Eterno faça isso. O versículo 17, essa vai ser a minha oração hoje, gente. Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Vamos pedir que o Eterno toque o coração dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles tenham essa garra de aprender, de conhecer, de estudar. Os nossos jovens hoje querem tudo na mão, pegam um telefone para fazer uma conta. Tudo que eles querem saber vão no Google. Não tem aqui. Não é culpa do Google, viu? Não é culpa do Google. Porque a nossa geração é uma geração de preguiçosos. Preguiçosos mentais. Que não exercitam. Que Daniel sirva de exemplo para você e para mim. Para mim e para você. Que não tenhamos preguiça mental, preguiça espiritual. Que a nossa sede de conhecimento do Eterno seja tão grande que a gente vá pesquisar sobre o universo que o Eterno criou. Por que que uma nuvem é branca? Por que que uma nuvem é cinza? Por que que o céu é azul? As pessoas hoje não se interessam por isso. Ele não é azul. Esse azul que a gente vê é um reflexo. Saindo daí é tudo negro. É como se se o negro fosse um espelho. E ele reflete a cor do nosso planeta. São as partículas de átomos que estão em volta que tornam isso azul. Mas quando você vê o céu, quando você vê de lá para cá, quando você está lá em cima e olha para a Terra, o azul é não é das nossas nuvens. O azul é do oceano. Por isso que é chamado planeta azul. Por causa você vê quando você vê quando você vê da nave, da base espacial, quando você olha para a Terra, você vê a Terra mesmo. E você vê as nuvens brancas passando, né? Aí a Terra lá embaixo. Mas quando a gente olha daqui para lá, você vê o azul. Porque é o reflexo do Sol nas partículas de ar que tem e que dá essa coloração que o nosso olho enxerga. Muito interessante. Mas vamos estudar, né, gente? Vamos estudar e saber. Se você pergunta hoje para um jovem quais são os estados da água, né? Pergunta para o seu filho se ele sabe quais são os estados da água. Se ele sabe. Que Deus tenha misericórdia de nós, da nossa geração, tá? Esse foi o primeiro capítulo de Daniel. Conhecimento, conhecimento, conhecimento. Jesus disse que conhecereis a verdade de todas as coisas, gente. Não é a verdade só espiritual, não. A verdade de tudo, a verdade do universo.
Sabe? Quantas galáxias nós temos quantas galáxias nós temos no universo hoje? São milhões de galáxias, igual a nossa. Milhões. Trilhões de galáxias. Eles não têm nem ideia de quantas são. Cada galáxia, igual a nossa, tem não sei quantos braços. O nosso é o braço de Orion. E no braço de Orion tem essas clastas, né? E nós estamos numa dessas clastas. Um dia eu dou uma pincelada sobre isso, tá bom? Eu amo espaço, eu amo conhecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e te dê um bom domingo aí no Brasil. Tchau, tchau.